O Ministério Público Federal de Brasília pediu bloqueio de 24 milhões de reais em bens e valores do ex-presidente Lula e do seu filho caçula Luiz Cláudio. Vamos a Brasília conversar com a repórter Camila Bonfim. Camila, boa tarde para você. Esse bloqueio é referente a qual ação? Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse pedido de bloqueio feito pelo Ministério Público Federal aqui em Brasília em relação àquela operação Zelotes, em que Lula e o filho, Luiz Cláudio Lula da Silva, são acusados de atuar para favorecer uma empresa de caça suecos e também teriam atuado na suposta compra de uma medida provisória que seria para favorecer montadoras com a prorrogação de incentivos fiscais. O pedido em relação ao ex-presidente é de 21 milhões e 400 mil reais. E o pedido de bloqueio em relação ao filho dele, Luiz Cláudio, de 2 milhões e meio de reais. O que o Ministério Público Federal aqui em Brasília alega para esse pedido de bloqueio milionário é que, desde setembro de 2012, segundo o MP, Lula sabia que dois lobistas, Mauro Marcondes e Cristina Maltoni, estavam atuando para vender prestígio, influência junto ao governo federal e favorecer essa empresa de caças suecos. E mais, ainda segundo o Ministério Público, a partir de agosto de 2013, Lula teria atuado para endossar essa divulgação de influência, nas palavras do Ministério Público, reforçando uma influência aí no governo Dilma Rousseff e também endossando uma venda de fumaça para beneficiar seu filho com dinheiro que essa empresa de caça suecos repassaria para os lobistas que são réus, junto com o Lula e o filho, aqui na Operação Zelotes, na Justiça Federal, em Brasília. O Ministério Público segue dizendo que Lula foi o responsável pelo retorno financeiro que esses dois lobistas tiveram na empresa de consultoria deles e mais. Ainda segundo o MP, Lula teria protagonizado o recebimento de 2 milhões e meio de reais de seu filho, Luiz Cláudio Lula da Silva. Agora a decisão sobre esse bloqueio, se ele será feito ou não, caberá à 10ª Vara da Justiça Federal aqui em Brasília. Doni. Camila Bonfim, obrigado pelas informações. A defesa de Lula disse que não há provas nem base jurídica para o pedido de bloqueio de bens formulado pelo MPF. Que ele foi apresentado quando já tinham sido ouvidas as testemunhas de acusação e parte das selecionadas pela defesa. E nenhuma delas, segundo a defesa, confirmou as, abre aspas, descabidas hipóteses acusatórias. Fecha aspas. A defesa de Mauro Marcondes negou as acusações e informou que recorreu da decisão da Justiça, que também bloqueou os bens de seu cliente. Nós não conseguimos contato com Cristina Maltoni. O ex-ministro da Fazenda no governo Lula, Antônio Palocci, disse hoje à Justiça Federal que o ex-presidente renovou uma medida provisória em troca de dinheiro para o filho, Luiz Cláudio Lula da Silva. A reportagem é de Camila Bonfim, de Brasília. Palocci foi ouvido por videoconferência da Justiça Federal em São Paulo. O ex-ministro e delator prestou depoimento no processo em que o ex-presidente Lula é réu, acusado de receber propina em troca da edição de uma medida provisória para favorecer empresas do setor automotivo. Segundo as investigações da Operação Zelotes, a MP 471, editada em 2009 por Lula, prorrogou benefícios fiscais a montadoras nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Ministério Público Federal diz que, em troca, as empresas beneficiadas pagaram propina a intermediários, que repassaram a políticos. Palocci afirmou que o lobista Mauro Marcondes, considerado o elo entre as montadoras e Lula, pagou pela aprovação da medida provisória e que ouviu essa informação do próprio ex-presidente. Ele repetiu o procedimento que Mauro Marcondes havia feito quando da aprovação da 471. Depois da MP 471, foi aprovada uma segunda medida provisória, renovando os benefícios, a MP 627. Palocci disse que o lobista Mauro Marcondes também pagou por essa segunda medida e que Lula editou essa MP em troca de dinheiro para o filho, Luiz Cláudio. Palocci disse que foi informado disso pelo próprio Lula. Nessa ocasião também, por parte da aprovação da MP, eles iam pagar uma quantia, não sei se era exclusivamente essa quantia, 2 milhões, que era o que faltava para o Luiz Cláudio fechar o seu empreendimento para a Autoescola em 2014, e que o Mauro Marcondes iria repassar esse recurso para o Luiz Cláudio. Em relação a essa segunda MP, Lula e o filho Luiz Cláudio são réus em um outro processo, também da Operação Zelotes. Palocci foi ouvido como testemunha da Justiça pela primeira vez nesse processo.
e disse que, além desses casos, houve diversas decisões sobre outras medidas provisórias que foram tomadas para atender a pagamentos de propina a integrantes do governo e do Congresso. Sem detalhar conteúdo, Palocci confirmou que tratou de MPs na delação premiada. Ele já fechou 2 colaborações com a PF, que já foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal e seguem em sigilo. Em nota, a defesa do ex-presidente Lula e do filho dele, Luiz Cláudio Lula da Silva, disse que Palocci tomou a iniciativa de fazer afirmações sem nenhuma relação com o processo, com o nítido objetivo de atacar a honra e a reputação do ex-presidente e de seu filho, Luiz Cláudio. A defesa de Lula disse que Palocci não é uma testemunha que fala com isenção, mas alguém interessado em manter as relevantes vantagens que obteve em sua delação e que ele sabe que suas afirmações são mentirosas e que, por isso, não poderão ser confirmadas por nenhuma testemunha. A defesa de Mauro Marcondes afirmou que as declarações de Palocci só revelam o desespero pelo qual ele passa neste momento e que não bastam as acusações, há que se provar o que está sendo dito.